Alaurzinho resolve agir mais uma vez movido pelo próprio ego e acaba criando um climão daqueles quando decide cantar para Janete. O empresário surge cheio de confiança, acreditando que pode conquistar a mulher no charme, na insistência e naquele jeito convencido que costuma usar para conseguir tudo o que quer. Só que dessa vez ele bate de frente com alguém que já está cansada das atitudes dele. Janete fica completamente incomodada com toda aquela encenação. Enquanto Alaurzinho canta tentando impressioná-la, ela demonstra claramente que não está nem um pouco encantada. O clima rapidamente vira constrangimento, porque o empresário espera aplausos, emoção e talvez até uma aproximação mais carinhosa, mas recebe uma rejeição fria e direta. Janete praticamente corta Alaurzinho sem dó. A mulher deixa claro que não vai cair naquele teatrinho barato. O olhar dela é cheio de impaciência, como alguém que já enxergou exatamente qual é o jogo dele, e isso mexe profundamente com o orgulho do empresário. Afinal, Alaurzinho não está acostumado a ouvir não, muito menos diante de outras pessoas. A humilhação fica estampada no rosto dele. O homem tenta disfarçar, tenta manter a pose, mas por dentro vai fervendo de raiva, porque além de ter sido rejeitado, ainda sente que perdeu espaço e influência sobre Janete. E isso desperta um lado ainda mais competitivo nele. Enquanto isso, Nayane começa a pressionar João Raul sobre o pedido de casamento. A mulher já não consegue esconder a ansiedade. Existe uma mistura de insegurança e obsessão tomando conta dela. Nayane quer uma confirmação definitiva de que João Raul realmente pretende construir uma vida ao lado dela. Só que quanto mais ela insiste, mais desconfortável a situação fica. João Raul tenta escapar do assunto algumas vezes, claramente abalado pela pressão crescente. E Nayane percebe cada hesitação. Isso começa a alimentar um medo terrível dentro dela. Porque no fundo, ela sente que existe alguma coisa errada acontecendo. Como se João Raul estivesse emocionalmente distante mesmo estando ao lado dela. A tensão entre os dois cresce justamente porque Nayane não quer mais viver de promessas vagas. Ela exige respostas, cobra atitudes e quer garantias. Só que João Raul parece dividido emocionalmente, principalmente depois das lembranças ligadas ao passado começarem a mexer novamente com a cabeça dele. Enquanto alguns vivem conflitos amorosos pesados, Eduarda tenta aliviar o clima se divertindo com Sol. As duas compartilham momentos mais leves, mas mesmo nessas cenas aparentemente tranquilas existe uma sensação de que a paz pode acabar a qualquer instante. Porque ao redor delas os relacionamentos estão desmoronando, as mentiras aumentando e os sentimentos ficando cada vez mais perigosos. Ao mesmo tempo, Irene comenta com Valmir sobre Nayane, e essa conversa desperta um incômodo enorme nele. Irene começa a levantar questionamentos sobre o comportamento de Nayane, especialmente em relação à maneira desesperada como ela vem tentando segurar João Raul. Valmir escuta tudo em silêncio, mas claramente incomodado. O problema piora quando João Raul começa a acreditar seriamente que Nayane pode ser Diana, a menina misteriosa do passado dele, e isso mexe profundamente com Valmir. O homem sente que aquela história pode acabar despertando sentimentos antigos, memórias perigosas e uma ligação emocional muito mais forte do que todos imaginavam. Valmir observa tudo com um olhar desconfiado. Existe algo naquela situação que o incomoda profundamente. Talvez medo de perder espaço, talvez ciúme ou até receio de que João Raul esteja criando expectativas em cima de uma fantasia emocional. E quanto mais João Raul insiste nessa possibilidade, mais desconfortável Valmir fica. Só que o verdadeiro caos começa quando Nayane tem um sonho perturbador com Gael. A cena mexe violentamente com o emocional dela. O sonho é tão intenso que Nayane acorda desesperada, assustada e completamente abalada. O coração dispara. A respiração fica pesada. Existe uma sensação horrível de que alguma tragédia pode estar prestes a acontecer. O medo toma conta dela de forma brutal. Porque Gael representa feridas emocionais profundas que Nayane jamais conseguiu superar completamente. E aquele sonho parece despertar tudo outra vez. A mulher passa a agir ainda mais impulsivamente, ainda mais insegura e emocionalmente instável. Enquanto isso, Alaurzinho continua movimentando os bastidores com propostas suspeitas. Dessa vez ele procura Zilá. E o encontro entre os dois acontece carregado de interesses escondidos. Alaurzinho surge com uma proposta que imediatamente desperta curiosidade e desconfiança. Zilá escuta tudo atentamente, mas sem demonstrar totalmente o que está pensando. Ela sabe que Alaurzinho nunca faz nada sem querer alguma vantagem em troca. E isso torna cada palavra daquela conversa ainda mais perigosa. Porque existe manipulação escondida por trás do sorriso dele.
A situação fica ainda mais estranha quando Sinara percebe que Zillah começa a se aproximar dela e de Honey, e imediatamente o alerta dispara. Sinara não consegue confiar naquela mudança repentina de comportamento. A mulher começa a desconfiar que existe algum plano escondido sendo armado. Quanto mais Zillah tenta parecer amigável, mais suspeita Sinara fica. Porque ela conhece bem o histórico de armações, alianças falsas e traições que circulam ao redor daquela gente. E isso faz a tensão crescer silenciosamente. Enquanto uns desconfiam uns dos outros, Leandro tenta resolver uma questão completamente diferente, mas igualmente delicada. O homem procura Eduarda para pedir ajuda num dos momentos mais importantes da vida dele. Leandro quer pedir agrado em casamento. Só que apesar do sentimento verdadeiro, ele demonstra um nervosismo enorme. Existe medo de rejeição, insegurança e aquele receio clássico de que tudo dê errado. Eduarda percebe imediatamente o quanto Leandro está ansioso e tenta ajudá-lo da melhor forma possível. A conversa entre os dois acaba revelando um lado mais vulnerável de Leandro. O homem fala sobre amor, medo e esperança de um jeito sincero. Só que mesmo nesse momento mais romântico existe tensão no ar, porque nada naquela história parece simples ou tranquilo. E enquanto alguns tentam construir relações, a Laurzinho volta a causar confusão ao confrontar diretamente a atuação de Honey. O empresário parte para cima sem rodeios, questionando decisões, atitudes e até a competência dele. O clima entre os dois rapidamente esquenta. Honey não aceita ser desafiado daquela forma e reage. O confronto cresce cheio de provocações, acusações e ressentimentos escondidos. A Laurzinho claramente tenta mostrar poder e superioridade, enquanto Honey luta para não ser humilhado diante dos outros. A troca de farpas vira praticamente uma guerra de egos. Cada frase parece carregada de veneno. E o pior é que muita gente ao redor percebe que aquilo não é apenas uma discussão profissional. Existe algo pessoal crescendo entre os dois. Uma rivalidade que ameaça explodir de forma muito maior nos próximos dias. Enquanto Nayane se afunda em inseguranças, João Raul revive fantasmas do passado, a Laurzinho manipula alianças perigosas e Honey entra em rota de colisão. A sensação é de que ninguém mais consegue confiar em ninguém. Cada personagem parece escondendo desejos, mágoas e intenções perigosas. E no meio de tantos conflitos emocionais, sonhos perturbadores, ciúmes e confrontos explosivos, uma pergunta começa a rondar todos eles como uma ameaça inevitável. Quem será o primeiro a perder completamente o controle quando todas essas verdades finalmente vierem à tona?